No vídeo de hoje, você vai entender por que os gigantes são nocauteados e entender por que a queda não é resultado do destino ou obra do acaso, mas fruto de um mecanismo psicológico silencioso, que como um vírus se instala na personalidade, no jeito de ser, nas relações, resultando na queda. Eu sou Cleuton de Carvalho, professor de Humanas, seja bem-vindo ao Laboratório da Vida. Eu quero iniciar fazendo um convite para você, um exercício de imaginação. Você vai gostar, mas não é para imaginar a vida do outro, é para imaginar a sua vida. Com esse exercício, você vai entender melhor a ascensão e a queda desses gigantes, para poder fazer uma análise mais profunda. Vamos lá? Pense no momento que você era bem jovem, muito jovem, aquele momento em que você tinha aquele desejo ardente, quase doloroso no peito, de conquistar o mundo por meio do seu talento. Pense agora na atividade que você mais adorava fazer, aquela atividade que fazia com que você se sentisse vivo, trazia sentido à sua existência. O que você gostava de fazer? Era jogar bola? Então lembra da bola quicando, batendo na rede? Era cantar? Lembra da sua voz, saindo com liberdade, encantando as outras pessoas? Era leitura? Lembra das palavras soltando dos livros e você adquirindo novos saberes? Agora vamos para a engrenagem. O momento em que o que parecia uma parede de aço começa a se transformar numa porta. O que era hobby se transforma num dom. E o que era dom se transforma numa carreira. Aí primeiro vem um elogio de um estranho, depois os aplausos de uma pequena plateia, depois vem pessoas querendo te contratar para fazer o que você sempre fez, e você começa a ascender, a subir, ganhar dinheiro fazendo o que você gosta, sempre gostou. E eu não estou falando de pouco dinheiro, um dinheiro que vai crescendo. Os dígitos vão subindo na sua conta, aí você olha 5, 6, 7, 8 dígitos. O que antes parecia um erro de digitação, agora é a sua realidade. Você sai da restrição do eu não tenho, eu não posso. A sua realidade é outra agora. Você pode. Pense nas suas primeiras conquistas. Você queria dar uma casa para sua mãe. Sinta o peso da chave, você pegando a chave dessa casa na mão. Quando você abriu as portas, a família entrando, admirando cada detalhe da casa. Pensa no seu primeiro carro, aquele carro que antes você olhava num posto, um carro automático, lindo, e que você pensava, isso não é para mim. Agora você senta no banco, você admira o painel, você sente o cheiro de carro novo. Você está em plena ascensão. Olha onde o seu talento te levou. Pessoas que antes não sabiam que você respirava, que você existisse, hoje se acotovelam por um momento com você, por um olhar, um sorriso, uma foto, um autógrafo. Você virou uma celebridade, uma entidade. Você chegou ao topo da montanha. E olha como é a vista, é linda, ela é linda. Olha, sinta esse poder, sinta essa segurança. Aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você olhou para os pés e para o chão que você pisa? A vista do topo da montanha é uma coisa linda, maravilhosa, mas lá no topo tem alguns problemas. E um deles é o ar rarefeito. Esse ar rarefeito e a falta de oxigênio começa a fazer com que você entre em algumas elucubrações. Você começa a confundir o que você faz com o que você é, por exemplo. Você pensa que o sucesso não é um estágio em que você chegou, não é um estado. O sucesso é você. Na vida real, é o ator, por exemplo, que embriagado por um prêmio que recebeu, ele com uma palavra, ele acha que pode ignorar uma série de corrupções desenvolvidas num país continental ou ignorar
Uma ditadura travestida de democracia, onde não há mais liberdade de expressão, não há mais segurança jurídica. É um médico, por exemplo, médico cirurgião, que chega no topo e ele de repente pensa que ele é o senhor da vida. Ou político que pensa que é dono do povo. A pessoa começa a confundir o que ela faz com o que ela é de fato. E aí, o destino mostra a primeira trinca no castelo de vidro. É o momento em que você está ali fazendo o que você sempre fez, no gabinete, no escritório, no campo de futebol, no palco, uma coisa que você já fez mais de 1000 vezes. E aí você, com o peito inflado com a sua autoconfiança, você resolve brincar com o perigo, ignorar os riscos, como Anderson Silva fez quando dançou na frente de Chris Weidman. Ou a Ronda Rousey quando achou que podia ignorar uma adversária, né, como fez com a Holly Holm. Na prática, é o executivo que já assinou 1000 contratos, todos deu certo, agora ele resolve brincar com um contrato bilionário, ignorando as letrinhas e assina. Ou aquele investidor que tem um nome gigante e acredita que o ato dele investir ou não pode bagunçar a oscilação da bolsa. Aí vem aquele silêncio, a câmera fica lenta e entra aquele soco que você não percebeu, ou aquele chute que você não sabe de onde veio. Na prática, são as agências de propaganda fugindo de você, é uma ação judicial que chega no dia seguinte bloqueando todas as suas contas, ou o mercado de ações no dia seguinte em queda livre, zerando todos os seus ativos. Aí no primeiro momento, não é dor que você sente, você fica confuso. E aí você começa a gritar: o que está acontecendo? Eles não sabem com quem eles estão falando? Você sente o peso da gravidade. Eu vou te falar uma coisa, meu amigo. A gravidade não se importa com o seu nome. Para a gravidade, todos nós estamos no mesmo plano. Ela incide da mesma forma. Aí vem a queda definitiva. A queda definitiva não é o dinheiro que você vai perder, todo o dinheiro, todos os seus ativos que você vai perder, assim como aconteceu com o Eike Batista, com o Ricardo Eletron, a falência. A queda definitiva é quando você se olha no espelho e você não reconhece quem está te olhando de volta. Sabe por quê? Porque você construiu uma identidade numa base de areia chamada arrogância. O nocaute dói, a falência dói, mas eu acredito que nada dói mais do que a ficha quicando no chão e com o seu som dizendo que aqueles sinais estavam sempre ali, mas você estava ocupado demais, vislumbrando o próprio brilho, que você não notou esses sinais para cuidar deles. Aí aquele público que admirava você, aqueles olhares de admiração, viram numa coisa bem perigosa, que são os olhares de curiosidade, celulares erguidos para filmar a tua queda. A pergunta a ser feita, depois dessa oscilação de ascensão e queda, não é se você será capaz de ter sucesso novamente. Você tem. A pergunta certa é: quando chegar lá novamente, você terá a sensatez de se manter humilde quando as pessoas começarem a achar que você é um gênio? Um exemplo clássico de como se manter no topo e humilde ao mesmo tempo vem de uma frase do Mozart. Quando as pessoas dizem você é um gênio, ele respondeu: a minha genialidade se chama trabalho. Não tem uma obra de renome que eu não tenha lido 2, 3, 4 vezes, estudado detalhadamente para ser quem eu sou. Foi a arrogância que fez com que Anderson Silva ignorasse os riscos frente ao Chris Weidman e dançasse na frente dele, assim como também
A Ronda Rousey ignorou a sua adversária Holly Holm. A arrogância é um mecanismo psicológico silencioso que, como um vírus, ele afeta a personalidade, a relação, os relacionamentos, o jeito de ser e termina na queda. Agora vamos pensar, se a arrogância fosse um vírus, quais seriam os sintomas mais visíveis? O primeiro sintoma da arrogância é a invulnerabilidade, invencibilidade. A pessoa começa a achar que ela é insubstituível, invencível. Por isso ela faz isso, por isso ela dança na frente dos riscos. Ela acha que a estrela dela, ou o toque de Midas, vai resolver o problema. É como o chefe que de repente quer brincar com o subordinado e começa a humilhá-lo em público. O segundo sintoma é o isolamento. Então, primeiro ele se acha invencível. O invencível, o que é lutador, ele deixa de ouvir até o treinador dele, porque ele é invencível, né? O segundo sintoma é o isolamento. Então, ele se isola, ele, por si só, ele se basta. O arrogante, por isso ele não gosta de críticas. Ele gosta de elogios, né? E ele se cerca de puxa-sacos. O Eike Batista, ele tinha umas projeções mirabolantes, ignorando a economia, mercado, geologia, e a turma que estava em volta dele elogiava. Então, o arrogante, ele se cerca de puxa-sacos e ele toma o conselheiro como inimigo. Ele não quer ouvir críticas, ele quer ouvir só elogios. A verdade é que quem não ouve críticas termina ouvindo o barulho do prejuízo. O terceiro e último sintoma desse vírus chamado arrogância é a estagnação. A Ronda Rousey, ela era muito dominante na luta de grappling, que é a luta de agarrar e levar para o chão. E ela fazia isso com muita maestria. Em questão de minuto, ela colocava no chão, ela dominava, e ela gostava muito de aplicar a chave de braço. Então ela achou que não precisava aprender mais arte alguma. E pensou também que podia se aventurar em outras artes. Por isso que ela foi para a trocação com a Holly Holm. No momento em que você se acha mestre, como ela se achava, você perde a sua capacidade mais nobre, que é a mente de um aprendiz. Você deixa de aprender, você se fecha para os outros saberes porque você acredita que sabe tudo. Nós tratamos esse mecanismo psicológico que leva gigantes à queda como um vírus. E agora vamos, na linguagem da medicina, partir para a vacina. Porque a arrogância, ela é o prenúncio da queda. Porque ela nos torna surdos para o futuro e cegos para o presente. Se você não quer ser o próximo Eike Batista ou a próxima Ronda Rousey, faça um pacto comigo agora. Não deixe que o seu troféu seja maior que a sua capacidade de aprender coisas novas. Mantenha os pés no chão, a guarda alta e os seus instintos atentos a tudo e a todos. Mantenha ao seu lado, perto de você, alguém que tenha a liberdade de dizer: você está errado, você está errado, você não pode pensar assim. Mantenha a liberdade. É um privilégio ter alguém ao seu lado que possa falar isso para você, para que você, como médico, não ache que você é dono da vida, como político, não ache que você é dono do povo, para que você saia desse quadro. Agora nós vamos apresentar, para finalizar a nossa reflexão, o que ícones como Ayrton Senna, Silvio Santos, Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, falaram, deixaram enquanto aprendizagem, sem levar em consideração o andar em que você se encontra nessa sua escalada. Nós precisamos de bons conselhos. Então eu reuni o que pensa Ayrton Senna, Silvio Santos, Warren Buffett e outros gigantes que chegaram
topo e se mantiveram lá. Eles não têm nada de forma mirabolante. Na verdade, são coisas que a gente até já sabe, mas são coisas que a gente precisa reforçar dia a dia. Então eu peguei o conceito de cada um, o que pensava cada um, para fazer uma coisa só e terminar falando para você qual que é esse conselho. Eu delimitei em 3 termos. O primeiro é interesse. Você precisa ser o maior interessado por aquilo que você faz. Ayrton Senna era o último a sair do boxe. Ele ficava conversando lá com engenheiros, com mecânico, ele queria saber até para que servia um parafuso e outro. Ele sabia que não era só talento, era também técnica, e ele queria aprender. Então tenha muito interesse naquilo que você faz. O Silvio Santos ficava madrugadas no estúdio, amabilidade com as pessoas que estão à sua volta, porque o conhecimento ele é fruto de uma coletividade. Então você precisa ser grato, você precisa valorizar as pessoas que estão ali ao redor, contribuindo com essa sua escalada. Ninguém é suficiente em si mesmo. E eles faziam isso. O Senna fazia isso, o Silvio fazia isso, o Warren Buffett fazia isso aí. Outro dia eu ouvi uma entrevista sobre o Warren Buffett, alguns empregados dele falando. Interessante, as pessoas que iniciaram com ele na empresa continuam até hoje. E eles são muito carinhosos uns com os outros. Eles se transformaram numa família, né? Olha que magnífico isso, né? E por fim, um traço comum desses 3 gigantes e de outros também que a gente poderia citar aqui é a mente de aprendiz. Eles estão sempre abertos a aprender coisas novas e têm vida simples, sem ostentação, para poder manter uma resistência ao próprio ego. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe. Além de praticar esses bons conselhos, né, desses gigantes como Ayrton Senna, Silvio Santos, Warren Buffett, de ser o melhor, o mais interessado por aquilo que você faz, ter muito amor pelas pessoas que ajudam na sua escalada, levar uma vida simples e ter uma mente de aprendiz constantemente, mande também esse vídeo para uma pessoa que você gosta, que você considera, que você ama. Ela está escalando e você quer que ela continue assim. Envie esse vídeo para ele, para ela. Ative o sininho, se inscreva, participe do canal. Seja bem-vindo ao Laboratório da Vida, onde a ciência funciona para o seu bem-estar.